Tudo bom, pessoal? Olha só, eu agora vou fazer um vídeo, não é sobre multímetro analógico, é sobre lâmpada em série. Eu vou explicar a lógica, certo? Daí eu vou passar a vinheta rapidinho e daí nós já vamos pro vídeo. E daí, pessoal, o que acontece? Como que funciona a lâmpada em série? Tá? Como que tu vai fazer? Certo? Tu vai ligar. Aqui é a tomada, tá, pessoal? Essa daqui é onde eu vou ligar na tomada. A gente sabe que tem a fase e tem o neutro. Ora aqui é fase, ora é neutro, ora fase, vai se invertendo, né? Corrente alternada. E daí o que acontece? Ó? Eu vou ligar um fio, esse fio vem e ele vem no conector da lâmpada. Ó. É dessa lâmpada aqui. Ó. Essa lâmpada aqui, ó, ela vai ficar interligada com o conector dessa outra lâmpada aqui. E essa daqui vai ficar interligada com o conector dessa outra lâmpada aqui. Essa daqui é a minha primeira lâmpada, pessoal. Tá? E daí eu coloquei uma chave aqui, ó. Certo? Eu coloquei uma chave em cada uma. Por quê? Porque elas são ligadas entre elas em paralelo, certo, pessoal? No momento que eu fechar a chave aqui, ó, de todas elas vão estar, entre elas vão estar ligadas em paralelo. Porém, eu tenho um fio aqui, ó, que passa por fora delas, ó, que não está conectado nas lâmpadas, certo, pessoal? Esse fio ele vem por fora da tomada, ó. Ele não tem nada que ver com as lâmpadas aqui, ó, porque elas vão ficar entre elas em paralelo, tá? Porém, em série com a tomada. Entenderam, pessoal? Esse fio ele vem por fora, ó, tanto é fase como neutro, né? Enquanto que esse outro fio vai para as lâmpadas que estão em paralelos entre elas. E daí qual é a lógica, pessoal? Olha só. Eu fiz um cálculo aqui, ó. Eu preciso de 2 vezes mais a metade do que vale o equipamento que eu vou ligar. Por exemplo, eu tenho um equipamento de 83 watts, tá? 83 watts, certo? 83 watts. Eu preciso de 3 vezes mais para poder ligar esse equipamento. O que acontece, pessoal? Eu vou ligar a primeira chave da primeira lâmpada. Eu vou ter 50 watts, certo? A primeira lâmpada é de 50 watts. As outras duas são de 100 watts. Se eu ligar essa chave aqui e ligar no equipamento, pessoal, e o equipamento é de 83 watts, vocês concordam comigo que ele não vai ligar? Mas se ele estiver em curto, pessoal, o que acontece? Essa lâmpada vai ficar com o filamento aceso. Se esse equipamento de 83 watts que eu ligar nessa tomada que eu coloquei aqui, eu coloquei uma tomada, uma fêmea aqui, né? Essa daqui é uma fêmea para mim ligar a tomada do meu equipamento aqui, certo? Como essa lâmpada vai estar em série, e se o equipamento está em curto, o que acontece? Essa lâmpada vai ficar acesa, mas ela não vai ligar o equipamento, porque ela não tem potência suficiente. Entenderam? Ela não tem potência suficiente. Porque toda a tensão cai aqui. Por que toda a tensão vai cair aqui? Vai faltar tensão para ligar o equipamento. Porque o que é a potência? É a tensão vezes a corrente.
Como eu tenho uma baixa resistência aqui, uma lâmpada de 50 watts, concorda comigo que a resistência baixa, a corrente alta, ela vai ficar acesa, porém a tensão vai ficar toda retida aqui, pessoal. Entenderam? E daí eu não consigo ligar o meu equipamento, porque eu preciso de tensão vezes corrente para ter a potência suficiente para ligar o equipamento, tá? Então eu fiz um cálculo aqui, pessoal. Eu tenho uma lâmpada de 100 watts aqui, mais uma de 100 watts, mais uma de 50 watts. Se eu ligar as 3 lâmpadas, pessoal, se eu ligar 2, o meu equipamento vai querer acender, mas não vai querer ligar, mas ele não vai dar partida, pessoal. Por quê? Porque falta tensão, né? Falta potência. E daí o que acontece? Se eu ligar essas 2 lâmpadas aqui, eu tenho 150 watts. O meu equipamento é de 83 watts. Então, como eu preciso de 2,5 fator multiplicativo, 2 vezes e meia o valor do meu equipamento em potência para poder ligar ele, então eu preciso ligar a terceira lâmpada, que daí eu vou ter 250 watts, né, pessoal? Eu fiz o cálculo, ó, 250 dividido por 3 vai dar aproximadamente 83 watts, um pouquinho mais, certo? E daí eu já vou ter potência para ligar o meu equipamento. Se ele estiver em curto, pessoal, as 3 lâmpadas vão acender e vão tentar ligar o equipamento, só que ele não vai ligar, né, pessoal? Se ele estiver em curto, ele não vai ligar. Se ele estiver bom, o que acontece? E eu ligar a primeira lâmpada, ela vai acender e apagar, e o filamento dela vai ficar um pouquinho aceso, mal tu vai ver, entendeu? Se eu ligar a segunda da mesma forma e a terceira, quando eu ligar a terceira lâmpada, se o meu equipamento estiver bom, ele vai ligar, porque eu vou ter 2,5, 2 vezes e meia o valor dele, entendeu? 2 vezes e meia o valor de 83 para poder ligar o equipamento. Olha que legal saber disso, pessoal. Olha que interessante. E detalhe, a gente tem que cuidar, porque tem que deixar as lâmpadas entre elas em paralelo. Veja bem, ó. As lâmpadas entre elas estão em paralelo. Porém, com a minha tomada, elas estão em série. Tanto é, pessoal, se eu colocar um jumper aqui, ó. As lâmpadas vão apenas acender, certo? Se elas estivessem em paralelo, pessoal, vamos dizer que eu ligasse daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá, estouraria, daria um estouro na tomada, entenderam? Então, esse fio ele vem por fora, olha bem aonde que ele está ligado, certo? E esse daqui vem por aqui, ó, pessoal, deixando as lâmpadas em paralelo entre elas, porém em série, elas estão em série com a minha tomada. Entenderam, pessoal? Se ficou claro, deixa o seu joinha nesse vídeo, se inscreve no meu canal e, se for possível, compartilha esse vídeo, pessoal. Certo? Entenderam, pessoal? Meio que deu uma oscilada aqui na minha câmera, entendeu? Porque eu pego ela pelo Droid Cam. Então, pessoal, deixa esse vídeo aí. Se você gostou, deixa o seu joinha no meu vídeo. Valoriza meu canal, pessoal.